1. Fica à vontade, muito bom que você veio, uma noite gostosa para buscar Jesus, uma noite boa para nós adorarmos a Deus. Eu queria te convidar rapidamente a você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 14 e vamos juntos. João capítulo 14, versículo 1. O Espírito Santo tem uma palavra para nós aqui nessa noite e eu espero que você saia desse lugar convencido de algumas coisas por meio do Espírito. Então prepara aí teu coração, prepara tua mente, que algo de Deus vai acontecer. João capítulo 14, versículo 1, vamos juntos. Aqui eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim, eu vou ler alguns versículos, então acompanha comigo, bora lá. João 14, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus aqui está falando. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Eu vou repetir esse versículo, se você está viajando aí, pega esse, versículo 11, versículo 12 diz assim, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Vamos orar. Antes de orar, eu peço a todos muita atenção, e se você é voluntário da casa, evite ao máximo se movimentar durante toda a celebração. Pegue esse costume. Evite se movimentar durante toda a celebração, porque é muito importante, cada movimentação ela é relevante. Se você se movimenta muito durante a celebração, você atrapalha as pessoas que estão aqui talvez e têm dificuldade de acompanhar uma palavra e um louvor, beleza? Então se você é voluntário da casa, me ajude nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar por essa palavra? Jesus, eu oro aqui, Senhor. Vem com a tua graça sobre nós, vem com o teu Espírito sobre nós, vem sobre a tua igreja em nome de Jesus, e nós te pedimos uma unção nessa noite, uma graça. A palavra que nós vamos falar nessa noite é algo muito pesado, Jesus. Eu peço da tua graça, da tua misericórdia, eu peço que os corações sejam quebrantados na tua presença. Ó Deus, que haja quebrantamento, que haja transformação, que haja poder vindo do céu, que haja uma janela do céu sobre esse lugar, para que nós possamos receber a revelação que vem do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro aqui, Pai, ó Deus, por sabedoria e conhecimento, oro aqui também por concentração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.
Eu não sei se você já acompanhou e já esteve acompanhando processos da aerodinâmica. A aerodinâmica que fala sobre pesos e medidas que estão relacionados às coisas que funcionam à medida que se movimentam. Especialmente a aerodinâmica da aviação, quando nós estamos falando de um lugar, de um ambiente, de um setor da tecnologia que é totalmente deslumbrante, seria a palavra. Eu não sei se você já ficou olhando para o céu e vendo um avião e pensando como uma coisa dessas, com tantas toneladas, se movimenta desse jeito. Eu não sei se você, a maioria de vocês ou alguns de vocês já tenham pego algum voo, e eu lembro até hoje a primeira vez que eu voei junto com a minha esposa, excelentíssima, a gente foi no canto do aeroporto e a gente orava, encomendando a nossa alma para Jesus, porque nós achávamos que morreríamos, nós achávamos que a probabilidade de morte era tão grande, aquele dia seria o nosso dia, e é verdade, nós estávamos num canto lá no aeroporto, e orando, sentadinho lá na poltroninha, porque nós estávamos com medo. E eu lembro até hoje, quando a gente fez, na nossa antiga igreja, a gente fez a gente foi num retiro em São Paulo, e foram muitas igrejas daquelas congregações que eram da mesma igreja, e a gente quase lotou um voo. E eu lembro até hoje que quando a gente chegou em São Paulo, o avião pousou e todo mundo bateu palma e fez o maior fiasco, assim, porque quem voa constantemente sabe que é rotineiro, e não tem porquê isso, mas a galera estava comemorando que chegou vivo, sabe? Então, tipo assim, é um desconhecimento das estatísticas, desconhecimento do quão belo e quão maravilhosa é essa tecnologia. Nós vemos e sabemos que a aviação é dos transportes mais seguros que existem, né? Então eu já cheguei nesse nível. Em uma época em que o meu trabalho me exigia muitos voos a São Paulo, eu cheguei no nível de dormir antes dele decolar e chegar lá e já ter pousado. Então eu já estava tranquilo nos braços do Pai, mas nós precisamos muitas vezes nós não nos convencemos, mesmo com as estatísticas, mesmo olhando as coisas ao nosso redor. A gente fica com medo. E eu lembro quando eu fui pular de bungee jump, a mesma coisa. Eu só olhei para o cara e disse assim: quantas pessoas já pularam aqui? Ele falou, cerca de 10 mil. Já caiu alguém, já morreu alguém aqui? Ele falou, não, então vamos embora. Então, se for para ser, se eu morrer nesse negócio é porque era para ser, né? Pô, 10 mil pessoas, só eu morri. Então eu me atirei ali naquele negócio e foi muito divertido. E até hoje eu estou com dor nas costas por causa daquele negócio ali. Então, quando a gente está falando da aviação, é algo lindo e maravilhoso, mas uma coisa chama a atenção. Eu lembro até hoje, uma vez, eu e a Jéssica, a gente foi para Foz do Iguaçu, e aí a gente chegou no aeroporto para pegar o voo, e Foz não é muito longe, né? É pertinho aqui, né? Tem gente que vai de carro rapidinho e tal, acho que dá, sei lá, 6, 7, 8 horas, não sei. E a gente chegou lá no aeroporto para pegar o voo, só que a gente já tinha ido em alguns voos para São Paulo, que é um avião um pouco maior, e a gente foi pegar então esse voo aí para Foz do Iguaçu, e eu lembro que o avião era pequenininho, e aí o avião tinha hélice, e aí, meu amigo, quase que a gente começou do zero, aquela oração que a gente fez da outra vez, quando a gente viu que o avião era pequeno e tinha hélice, e aí caiu uma ficha, veio uma lógica na minha cabeça que eu guardei no meu coração, que é quando você vê um avião pequeno, com peso pequeno, significa que ele faz voos curtos. E quando você vê um avião que é muito grande, né? Eu já tive a oportunidade de sair do Brasil e pegar um voo internacional. O avião internacional, ele é gigante, ele é enorme. Ele cabe muitas pessoas na mesma fileira e ele é muito grande. Então, assim, você perde de vista as pessoas que estão lá para frente e para trás, da onde você está sentado, se você está num lugar mais ao meio. Então você chega a uma conclusão de que quanto maior é o avião, maior é a distância. Porque na aerodinâmica, para que eles pudessem passar e vencer alguns desafios, eles precisavam, de alguma forma, superar uma certa altitude. Para superar essa altitude, eles precisavam de algo mais pesado. Então o peso que eles acrescentaram foi o peso do metal, foi o peso da estrutura, foi o peso do combustível, foi o peso de uma série de coisas, para que esse avião fosse robusto o suficiente, para que ele pudesse superar algumas altitudes e pudesse agora andar muito rápido. Às vezes é louco, né? A gente está no voo ali e tu tá bem tranquilinho, confortável, aí você vai ver ali o avião está a 950 km por hora.
É muito louco. E aí você vê assim, temperatura do lado de fora, menos 53 graus. Ou seja, você não tem a menor chance, se você botar a sua carinha para fora, para dar um olá para os gaviões, você simplesmente morre instantaneamente, não tem chance. E a lógica que eu absorvo dessa leitura da aerodinâmica é que quanto maior é o peso, maior é a distância. Quanto maior é aquilo que você carrega, mais longe você consegue ir. Quanto mais você tem coisas na sua estrutura, mais longos são os voos que você consegue alcançar. E uma primeira coisa que eu queria trazer nessa noite é que foi um desafio para esses engenheiros ao longo de toda a sua jornada estabelecer peso e distância, até que chegou o momento desse efeito em que eles descobriram que o peso ajudaria na distância. O peso era um aliado na distância. As coisas que estavam naquele avião e o fato de eles aumentarem o peso não seria um obstáculo, muito pelo contrário. Ele ajudaria no processo de alcançar agora a massificação de voos de longa distância. E eu quero trazer isso e eu quero que você guarde no seu coração. O peso não é um obstáculo, mas um requisito para voos mais elevados e significativos. E como isso se conecta com aquilo que nós lemos em João capítulo 14? João capítulo 14, nós estamos agora falando sobre alguns homens que estão num ambiente extremamente pesado, estão num ambiente de despedida. O ambiente em que os discípulos estavam junto com Jesus era um clima de velório. Eles ainda não entendiam exatamente qual era a missão de Jesus, ainda não tinham a compreensão do que Jesus estava desejando fazer. O ar daquele ambiente era denso. João capítulo 14, nós já estávamos nos últimos discursos, nas últimas conversas de Jesus. Havia uma aflição no ar. Jesus estava avisando os discípulos que estava se despedindo, ele estava dando algumas deixas de que estava saindo, estava deixando os discípulos. Havia uma perseguição no ar, havia já um certo tipo de conluio contra Jesus e os discípulos. E aí Jesus, como ele adora aprontar algumas, ele olha para os discípulos lá em João capítulo 14 e diz: não fiquem aflitos. É como você está num dia difícil, num dia tenso, num dia transtornado, em que você está passando por muitas dificuldades, chega alguém e diz para você essa frase simples: não fica desse jeito, não fique transtornado, não se turbe o vosso coração, não fique aflito. Imagina essa cena comigo, os discípulos nesse momento, e aí quando Jesus ele complementa com algumas palavras que são doces, palavras gostosas de se ouvir. Jesus fala: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, eu voltarei e eu vou receber vocês, eu mesmo vou fazer isso, e vocês vão ir para onde eu estou, e lá vocês vão ficar comigo. Lá está em João capítulo 14, ali versículos 2 e 3, eu estou indo preparar esse lugar. Que palavra gostosa! Você que está aflito, Jesus está preparando o lugar, mas os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Eles não estavam compreendendo. Em algum determinado momento, Filipe diz o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e basta. Aí Jesus, ele, com uma paciência divina e sobrenatural, ele diz: há tanto tempo eu estou com vocês, como que vocês não conhecem o Pai? Eu estou revelando o Pai todo esse tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. É o que Jesus está dizendo. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. É o que Jesus está dizendo. E aí então Jesus, no meio da aflição, ele lança uma bomba gigante, que ecoa através dos séculos e nos alcança aqui hoje na Assembleia de Deus de Gravataí, no IU Ministério, em 2025. Uma bomba que persegue os teólogos até hoje, persegue os mais intelectuais, os mais sábios homens da terra, que se debatem. Não foi fácil estudar essa palavra para chegar aqui hoje. Tantos teólogos que eu amo e que dessa vez eu
não consegui amar tanto quanto eu amava, porque simplesmente iam por um caminho que eu entendo não ser o correto, assim como tantos teólogos maravilhosos que corroboram aquilo que nós, como bom pentecostais, acreditamos, de que essa palavra ela é uma palavra verdadeira para a nossa realidade de hoje. Aqui, no versículo 12, Jesus larga uma bomba e vira as costas e sai. Ele diz o seguinte: em verdade, eu digo para vocês que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, Jesus está nos dizendo que nós estamos participando do maior empreendimento da terra. Ele está nos dizendo que nós estamos participando e que nós estamos sendo chamados a participar da maior chamada de Deus para o ser humano, que é viver uma promessa poderosa e gloriosa. O que eu entendo desse texto é que você, aqui hoje em 2025, você foi convocado para o maior empreendimento da história e da eternidade, a implantação do reino de Deus. Você foi convocado para esse chamado, e Jesus chama isso de as grandes obras, ou maiores obras. O que nós entendemos nas Escrituras é que Deus ele não trabalha com voluntariado, mas Paulo fala, eu sou escravo de Cristo. Nós aqui, como adoramos uma linguagem, nós fazemos isso para que você se sinta participante da obra de Deus. Você é chamado de voluntário, mas na verdade você é vocacionado. Deus te chamou e Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você já não pertence mais a você mesmo, você pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo te comprou com um alto preço para que você pudesse estar aqui hoje me olhando nesse lugar, para que você pudesse estar aqui hoje, talvez à espreita de uma palavra que possa mudar a tua história, para que você pudesse chegar nesse lugar hoje e ser completamente transformado por Jesus. Mas Ele te comprou com alto preço, não para que você seja um simples voluntário, mas para que você seja um vocacionado por Jesus, entregando a sua vida, assim como Ele entregou a vida dele por ti, para a obra dele, as grandes obras de Deus que são maiores. Antes de entrar nos maiores, quais são os alicerces que nos levam a isso aqui? Olha aqui para mim. Primeiro, que obras são essas? Que obras que Jesus fez? João capítulo 20, versículo 30 e 31, ouve aqui. Não te dispersa, ouve o que eu vou te ler aqui. Na verdade, Jesus fez, é o que diz a Bíblia. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Muitos sinais. Capítulo 21 de João diz o seguinte, usando uma figura de linguagem que extravasa, que explode, ele fala o seguinte, João: há, porém, ainda muitas outras obras que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas e relatadas, creio que no mundo inteiro não caberiam os livros dessas obras. Lá em Atos 10, 38 tem um resumo disso tudo, da natureza do ministério de Jesus. Diz assim, que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Aqui o texto de João. Então a primeira coisa, um alicerce que eu queria dizer para você e você guardar no seu coraçãozinho. A primeira coisa, as obras de Jesus são gigantes. Ele te comprou de novo com um alto preço. A obra de Jesus é a redenção. É a capacidade, como diz lá em Hebreus, de você entrar confiantemente. Se você estudar só um pouquinho, não estou te pedindo muito, se você estudar só um pouquinho do Velho Testamento, você vai ver que o sacerdote chegava diante da Arca da Aliança, diante do Santo dos Santos, que representava a presença do Senhor. Quando ele chegava nesse lugar,
a história diz que esses homens tinham uma grande reverência, e ainda a história diz, a Bíblia nos conta e a história nos diz que esses homens eram colocados e entravam nesse lugar pendurados por uma corda, porque se morressem na presença de Deus eram arrancados dali, porque ninguém ousava entrar diante da presença de Deus. Com a morte de Jesus na cruz, agora você tem capacidade de chegar diante do Santo dos Santos, porque você, pecador, diante de Deus morre. Mas o que existe em cima de você, em volta de você, por dentro dos teus olhos, por dentro dos teus ossos, por dentro da tua alma, por dentro do teu coração, é o sangue de Jesus que te habilita a estar na presença de Deus. Não por mérito próprio, mas porque Jesus te amou. Então as obras de Jesus foram gigantes. Amém? As obras de Jesus revelam quem é Deus, quem é o Pai. Essas são as obras de Jesus. Ele demonstra o Pai. João, ele escreve, ali João nós estamos no capítulo 14, de João 2-11, tem 7 milagres. Esses 7 milagres que João, ele resolveu escrever nas suas escrituras, enquanto ele estava ali relatando, ele fez para que Jesus, a obra de Jesus fosse confirmada, e para que o Pai fosse apresentado, para que Jesus pudesse ter agora crédito para revelar o Pai. Os discípulos estavam pedindo, mostra-nos o Pai. E Jesus aponta para as suas ações, ele diz, creiam em mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim, creiam por causa dessas obras. Que obras? João tinha escrito, de 2-11, 7 milagres pelo menos. Tudo que Jesus fazia era o Pai fazendo através dele. Era o Pai fazendo através dele. Jesus estava apontando para o Pai. Essa é a segunda coisa que eu queria que tu guardasse no teu coração ainda de alicerce. Eu nem comecei a falar ainda das obras, ok? De alicerce. A segunda coisa que você precisa alicerçar no teu coração é que seja qual for a obra, ela precisa revelar o Pai. Ok? Ela precisa revelar, não se trata de nós, mas dele brilhando através de nós. Porque se a obra aponta para você, está errado. Sabe como nós identificamos um falso profeta? Quando ele é levantado e não Deus. Porque os profetas da Bíblia, eles eram esmagados, humilhados, excluídos, perseguidos. O profeta do nosso tempo, se ele não cumpre ao menos essas, não deve ser seguido, deve ser ignorado, porque não é profeta de Deus. Então, não se trata de nós, mas dele. Nós apontamos para o Pai. Jesus está falando isso. Outra coisa que eu queria que tu guardasse no teu coração é algo extraordinário que está nesse texto, meu amigo. E eu quero que tu guarde, e aqui a gente já tem divergências, mas para mim está tão claro, tão claro. As obras de Jesus e aqueles a quem ele referencia ali, Adriano, são... Meu querido Jean, que está aqui com a gente hoje, pastor Jean. As obras, Jean, são para quem? Para os apóstolos? Não. Ali o texto diz, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ou seja, não é para os apóstolos, não é para quem estava vivendo naquele tempo, mas para todos aqueles que creem. Jesus faz uma oração lá em João 17, que ele diz assim, Pai, lembra a oração sacerdotal, que foi o tema da nossa visão do ano passado? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vão crer em mim, por intermédio da tua palavra. Ou seja, Jesus está apontando para você em 2025, Helena. Ele está apontando para você em 2025, Dogão. As obras que Jesus está falando, que são maiores, e que quem fará as obras maiores não são os apóstolos, não, somente você, com a tua guitarra ali, tocando terror, revelando a glória de Jesus, apontando para o Pai. Amém? Se você crê em Jesus, você não é um espectador da manifestação do reino. Amém?
Se você crê em Jesus, você não é um espectador da manifestação do reino. Jesus te chama para caminhar com Ele, para agir em nome dEle. Cara, isso aqui é um soco. Isso aqui é um soco. Porque muitas vezes nós estamos vivendo, como diz o Tom Tenney, um grande escritor de um livro que eu li há 15, 20 anos atrás e me impactou a minha vida. Nós estamos vivendo de migalhas e Deus está nos chamando para crermos nele e manifestarmos as obras dele. Se isso não te intriga, não te amassa, não te comove, não te leva a uma reflexão, a mim sim. A mim sim. Alguém pode perguntar assim: como que a gente pode ser maior e fazer obras maiores até que o próprio João Batista? Jesus, ele fala uma frase lá em Mateus 11:11, ele diz assim, eu acho tão legal, dá um nó na cabeça quando o cara chega ali e lê, que ele diz assim: aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus larga essa assim, para os discípulos. João Batista era um cara muito loucão, bem loucão, ficava no deserto pregando e pá, fez toda a transição do Velho para o Novo Testamento. O cara loucão, tu olha para ele assim, cara, o menor no reino do céu vai ser maior que esse doido. O cara entregou a sua vida e foi decapitado em favor da obra, e tu fica pensando assim, quem sou eu na fila do pão? Meu Deus do céu. E aí nós nos perguntamos, por que nós somos maiores que João? Lá em João 14:12, que é o nosso texto de hoje, tem uma dica. Ele fala que Jesus está indo para o Pai. Vocês farão obras maiores porque eu estou indo para o Pai. E aqui nós temos uma dica do porquê as obras são maiores. Por quê? Jesus fala, vocês farão obras maiores porque eu estou indo para o Pai. O que isso responde para mim? Nada. Se eu vou fazer obras maiores porque tu está indo para o Pai, o que significa isso? O que é que significa isso? E agora nós vamos para o segundo grande ponto dessa mensagem. O segredo e o tamanho das obras maiores. Vou começar pelo segredo, obviamente, porque a gente adora um segredinho. O segredo foi que para Jesus chegar até o Pai, ele passou pela cruz, ele passou pela ressurreição, ele chegou ao céu, e a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai. Glória a Deus! O Cristo, que é o Cordeiro, já ruge como leão, já está à direita de Deus, já está lá, já está consumado. E qual foi o primeiro ato de Jesus, quando ele chega diante do Pai? Tinha lá, como diz o meme, uma besta enjaulada, alguém que estava ansioso por atuar pelos séculos dos séculos, alguém que estava ansioso por esse dia em que poderia não mais viver a conta-gotas, mas que agora seria disponibilizado a todos quantos quisessem. Estava lá a besta enjaulada, o Espírito Santo. O Espírito Santo estava esperando, Jesus entrando na sua entrada. Imagino que ele entrou triunfantemente lá na semana da sua morte. Ele entra de forma triunfante no jumentinho. Agora ele está chegando diante de Deus, Deus Pai, e está lá o Espírito Santo, sabe aquela posição de quem vai nos 100 metros? Já está aqui, ó. Pá. Chega aqui. Jesus senta à direita de Deus Pai e está dada a largada. O Espírito de Deus agora é disponibilizado a todos. Que obras maiores são essas? E como elas são possíveis? Porque existe alguém que está liberado. Alguém que está hoje aqui, agora. O Espírito Santo. O primeiro ato de Jesus foi liberar o Espírito. Eu vou, mas eu deixo com vocês. Cara, eu fico respirando fundo, o tempo vai-se embora. Eu fico respirando fundo porque é o seguinte: Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai
eles andam juntos pelo século dos séculos eternamente. O Espírito Santo é todo poderoso, ele poderia dizer, está indo aí e trazer uma referência da época, está indo alguém que é mais poderoso do que César, alguém que não sei o que. Jesus olha e diz assim, eu estou enviando para vocês o Consolador. Tipo assim, cara, agora é Pai, é o Deus próximo, é o Deus que anda conosco, é o Consolador, Deus Todo-Poderoso, Consolador. Quando nós estamos falando do segredo das obras maiores, estamos falando de algo que já aconteceu, porque agora João Batista estava lá pregando o arrependimento que viria. Agora nós estamos olhando para trás e dizendo, Jesus, recebe, aqui nós estamos adorando, dizendo, Jesus, recebe a minha adoração, o Espírito Santo te conduzindo, é uma dança, é o Espírito te conduzindo numa adoração, num louvor, é a tua vida que flui diante de Deus, e isso chega diante do Senhor. A Bíblia diz que onde dois ou mais, ali Deus está, Cristo está nesse lugar, ao mesmo tempo que à direita de Deus Pai, ele recebe com o Pai a adoração que flui por meio do Espírito. É algo poético, profundo. Mas a nossa pregação, meus amigos, não é de esperança futura, mas de uma vitória já conquistada. Já passou. Você pode olhar para trás e dizer, está consumado. Está consumado. Tetelestai. Aconteceu. Deus já fez. A obra já está pronta. Beleza? Até aqui está tudo bem com vocês? Você está aqui comigo? Amém? Bora! Já está consumado, esse é o segredo. Jesus te comissiona a viver obras maiores, porque a obra que você fala e hoje você prega é sobre algo que já aconteceu e Ele já conquistou. Agora eu quero trazer algumas dimensões dessas obras maiores. Algumas delas. Primeiro, a primeira dimensão. A extensão. Agora, as obras são diferentes em nível de extensão. Jesus, quando ele esteve entre os discípulos e esteve em Jerusalém, ele fala algumas frases emblemáticas para quem é Deus. Ele fala e ele se movimenta por lugares que não são maiores do que 200 quilômetros de distância. Ele está ali, dando um rolezinho, curando algumas pessoas, pregando, falando algumas coisas em Tiro e Sidom, em Jerusalém, na Galileia, na Judeia, em Samaria, em vários lugares, 200 quilômetros. Quando ele era pequeno, os pais dele deram uma voltinha maior, foram para o Egito, porque tinha um cara aí querendo matar umas pessoas e tal, e daí foram para o Egito e ficaram por um tempinho lá, mas logo voltaram. Ou seja, Jesus no seu período, ele tinha uma limitação geográfica. Agora o que ele diz lá em Mateus 28, que é o que vai aparecer aqui na tela para nós: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Marcos 16:15. Qual é a dimensão que leva as obras a serem maiores hoje? A dimensão da expansão. Hoje nós podemos chegar em qualquer lugar, glórias a Deus por isso, e dizer: Jesus morreu por você, Jesus te ama, Jesus pode mudar a tua história. Não tem um único lugar do mundo que nós não possamos alcançar, seja com a tecnologia, e ainda nós avançamos nesse processo. Mas naquele tempo nós tínhamos essa limitação. Jesus estava limitado num espaço físico. Tem uma coisa muito legal que acontece, que Jesus, quando ele envia os 70, ele diz assim, lá em Mateus 10, 5 e 6, ele diz: não sigam o caminho dos gentios, nem entrem em cidades samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está limitando os 70 que ele envia para Israel, para aquela região de Israel. Nem em Samaria a galera podia entrar.
Lá em Mateus 15, 24 diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está limitando um pouco o seu escopo de atuação enquanto vivo, enquanto homem, enquanto carne, às ovelhas perdidas de Israel. João 7,39 diz: o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ainda não havia o Espírito naquele tempo liberado a todos, e Jesus, enquanto homem carne, aqui estava atuando numa região limitada de Israel. Mas tudo mudou depois da cruz. Após a ressurreição, Jesus declara: toda a autoridade me foi dada. Jesus está dizendo: a minha jurisdição, enquanto antes da cruz eram os filhos perdidos da casa de Israel, o judeu. Quando Jesus ressuscita e está junto com os discípulos, agora ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. De todas as nações. Através de você, Jesus está dizendo: vou fazer maiores obras por tudo que é lugar. Através de você eu vou fazer obra de todo jeito em todos os lugares. Você recebe isso? Amém? Vocês estão meio devagar, gente. Vocês recebem isso? Gente do céu, mas parece que... Eu vou seguir na minha pregação. Tudo mudou depois da cruz. Ele disse: agora porque eu conquistei a morte. É como se Jesus dissesse: agora porque eu conquistei a morte, todo o território foi aberto. Já não tem mais muros para pregação. Vocês não estão mais limitados a nenhum lugar. Vão, eu ordeno, eu dou a vocês a exócia. A palavra do grego significa autoridade. Tem o dunamis ou dínamos, que é o poder, e a exócia, que é a palavra autoridade. O que você tem não é dunamis, você tem autoridade. Amém? Teve gente que achou que tinha poder, os filhos de Seva, e quando foram enfrentar o diabo, voltaram pelado para casa. Que achava que tinha poder, mas não tinha autoridade. Quando você age achando que tem poder e não tem autoridade, você volta pelado para casa e passa vergonha. Jesus está dando autoridade. Ele está dizendo, é como se ele dissesse: representem-me em toda a parte e os resultados serão os mesmos. Representem-me em toda a parte e os resultados serão os mesmos que os meus. É ele que faz a obra. Lá em Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o peso que vocês precisam para que vocês deem voos mais longos. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Porque você está pesado, porque você tem estrutura, porque você tem combustível, que é a presença do Espírito, que são as dores e os sofrimentos da vida, porque um teco-teco não atravessa o oceano, porque ele não tem peso, ele não tem estrutura, ele não aguenta vento, ele não aguenta o frio, ele não aguenta a falta de atmosfera, ele não aguenta a pressão. Mas você que já passou pelo que passou, está aguentando a pressão, porque Jesus está te dando mais peso. É a presença de Jesus te liberando, muitas vezes até para sofrer, para que você aprenda que a vida não é um morango, mas Deus vai te levar para um lugar mais distante, e lá nesse lugar você vai pregar o Evangelho, lá nesse lugar que é distante, que talvez seja o abraço da sua mãe, o abraço do seu pai, o seu colega de faculdade, que você não tem coragem de dizer que é crente, a esses que parece uma distância gigante, são as dores da vida e a presença do Espírito que te levam a esse lugar em que você representa a glória de Deus ali. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa, extensão. Segunda coisa, agora nós temos autoridade. Ouve isso, cara. Autoridade para proclamar perdão. Outra dimensão
das obras maiores é a proclamação do perdão. João Batista podia dizer isso? Não. Sinto muito, João Batista. Foi mal aí. Sinto muito, Davi. Sei que tu gostava de tocar uma harpinha aí, mas eu não sei quanto a vocês. Abraão, Davi, Moisés. Mas eu posso chegar diante de alguém e declarar que há perdão no nome de Jesus. O texto que diz isso está lá em João capítulo 20, 21, que diz assim: paz seja com vocês. Assim, Jesus falando com eles, logo depois da ressurreição, ele fala: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Recebam o Espírito Santo. E se vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se vocês reterem, também será retido. Não que eu tenha poder para perdoar pecado, mas lembre-se, eu tenho a autoridade que vem de Cristo. Agora eu tenho como revelar a beleza de Jesus, a autoridade de Cristo, revelar a obra de Jesus para que alguém seja perdoado. Ou seja, resumindo em miúdos, você é aquele que leva a leveza por onde você passa, porque o que mais acontece nesse mundo é as pessoas carregando a si próprias nas costas, é as pessoas carregando as suas dores, os seus medos, carregando a sua tristeza de ter uma vida vazia e de não ter uma expectativa de eternidade, carregando pesos de culpas, de coisas que viveram e fizeram e se arrependem e olhem para trás, carregando coisas que fazem com que elas acreditem que elas não podem se aproximar de Jesus. E agora você pode dizer: Jesus quebra todas as barreiras que te impediam de chegar na presença do Santo dos Santos. Glória a Deus! Você é um agente de leveza. Você é um agente da pureza de Deus. Jesus pagou o preço da redenção. Nós pagamos o preço da proclamação do perdão. Como diria a minha querida Ana Paula Valadão, quando ela esteve aqui em Porto Alegre, querida Gabi Ribeiro, ela cantou uma canção que eu nunca mais esqueci. Ela dizia assim: ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço. Eu fui salvo por Jesus, agora eu sou... Meu amigo, só começou. Jesus está te chamando para você ser um embaixador dele na terra. Te liga, cara. O que tu está fazendo com a tua vida? Que tu vive só na metade, só no meio, de culto em culto, de tempo em tempo, vai no YouLink, é de amizade em amizade, mas você não deslancha, não sai desse lugar, cara. Jesus te chamou para muito mais, meu amigo. Para você ser um embaixador, para você parar. Eu estou lutando com a pornografia. Mano, seja radical. Eu estou nessa agora. Alguém veio falar comigo que está no... seja radical, cara. Corta. Jesus, ele fala: olha, se tem alguma coisa que está te atrapalhando, é melhor você arrancar o seu olho, arrancar o seu braço. Jesus está dizendo o seguinte: se você está vivendo na migalha, você tem que arrancar isso. Faça o que tiver que fazer, mas viva o que Deus te chamou para viver. Pare de viver uma vida travada. Tem gente que o cara faz 20 anos que está lutando com a mesma coisa, não consegue proclamar o evangelho, não consegue viver na autoridade, não consegue declarar o poder de Cristo, não consegue falar do amor de Deus, porque vive se rastejando. Vem para o culto se rastejando, vem para a igreja se rastejando, tem amigos, é sempre a mesma história. Deus quer te dar liberdade, Ele quer te libertar disso que você está vivendo, para que você possa se deslanchar e viver algo poderoso no Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Jesus, vem logo. Terceiro e último. Amém? Agora temos autoridade, uma autoridade poderosa e imprevisível. Autoridade poderosa e imprevisível. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8 diz assim: Jesus dando instruções para os seus discípulos. Olha a instrução de Jesus. Te liga. Você que pensa aí que Deus não faz mais milagre hoje, que Deus não faz mais. Jesus, ele fala para os discípulos: lembre-se,
Jesus ele fala obras iguais ou maiores. Nós estamos falando que existe uma extensão, existe uma capacidade de declarar o perdão. Isso já é maior do que o próprio Cristo já estava fazendo, porque a extensão que Cristo alcançou foi 200 quilômetros. Jesus não estava ainda proclamando perdão na sua integralidade, porque a cruz ainda não tinha acontecido. O próprio Cristo agiu sobre uma limitação que ele mesmo quebrou quando ele verteu o seu sangue na cruz. E agora ele está dizendo para você, você vai mais longe. Ele está dizendo para você, você agora proclama o perdão, tira o peso. Mas sabe o que ele também está dizendo para você, queridão? Ele está dizendo o seguinte: vão, preguem o evangelho e digam, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos e purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios, você que não consegue nem dormir com o pé para fora da cama, dorme tapado até o... Expulse os demônios. Vocês receberam de graça, e de graça vocês dão. Você recebeu de graça você dá. Primeira coisa que eu aprendo aqui, rapidamente, pregação dentro da pregação, o que eu aprendo aqui? Que a pregação é clara, o reino dos céus, ele chegou. E por que ele chegou? Jesus já não estava lá? Ele chegou porque você chegou. Amém? O reino dos céus chegou porque você chegou, meu amigo. Segundo, o reino dos céus não chega de qualquer jeito, ele chega quebrando a porta, manifestando cura, libertação, manifestando ressurreição, às vezes a ressurreição física, mas é a ressurreição de um espírito, de alguém que perdeu a alegria da vida, e você é aquele que traz a esperança. E a outra coisa legal desse texto é que você recebeu de graça, é generosidade. Você recebeu a sua vida de graça, meu amigo. Jesus, ele verteu o sangue, agora de graça você vai dar. Por isso que às vezes o cara fica assim, né, contando centavos para dar o dízimo. Meu amigo, Jesus, ele quer a tua vida inteira. Amém? Vou entrar nisso que já fica gente braba aí comigo. Jesus, ele quer a tua vida inteira. O cara já não é mais, tu não mede mais, já não é mais sobre Jesus, pega tudo, faz tudo que tu quiser com a minha vida, eu já não sirvo mais para nada, eu só quero servir a tua grande obra e contemplar o Senhor. Amém? A missão é baseada em generosidade. O Tom Wright, um dos maiores teólogos, talvez, na minha opinião, o maior teólogo vivo hoje, ele fala o seguinte, e eu gosto porque ele vai nessa pegada que a gente está aqui, né? Embora ele seja de uma igreja anglicana, mas ele acredita exatamente no que eu estou dizendo aqui, nessa pregação exatamente, ponta a ponta. E ele fala o seguinte, que o mesmo Espírito que estava com Moisés, o mesmo Espírito que estava com Elias, com Eliseu, o mesmo Espírito que estava com Abraão, com Abraão, o mesmo Espírito que estava com José, com Isaías, é o mesmo Espírito que é agora derramado sobre toda a carne. É o mesmo Espírito que está derramado sobre toda a carne. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja primitiva, ela tinha que resolver uns BO naquela época. Começou a se estruturar a igreja e tinha uns BOs acontecendo. Tinha umas viúvas lá, que uma era de uma região, outra era de outra região, e aí o time de missões teve que ser construído naquela época. Eles tinham que resolver, já tinham que resolver como é que ia ser o rolê, porque tinha umas pedindo umas coisas, e a gente queria alcançar, eles queriam alcançar outras. Tinha uns que queriam servir à mesa, então eles tinham que estruturar o ministério. E aí eles encontraram 7 homens muito bons para funções administrativas. Encontraram 7 homens muito bons. Um deles era Estevão e outro deles era Filipe. Diante de todos aqueles homens de Deus que tinham lá, eles encontraram 7 caras que os caras eram do bope da igreja. Os caras eram... O negócio era violento. Os caras eram violentos. Vamos botar esses caras aqui para servir a mesa. Fazer a listinha das viúvas. Qual que é a viúva que precisa? Ah, tu precisa, mas... Pois então toma aqui um... Então, botaram esses caras. Esses caras tinham a presença do Espírito, meu amigo. Botaram eles a fazer lá
uma tarefa administrativa que é importantíssima. Aqui a gente tem um monte, por sinal, no ministério, e glória a Deus por isso, e à medida que cresce tem mais e mais. Mas botaram eles a fazer tarefa administrativa, o que aconteceu? Deu um pouco de tempo, estava Estevão pregando loucamente, nem sei se ele conseguiu servir alguma viúva. Estava Filipe pregando, a Bíblia diz que ele se tornou um pregador itinerante, ou seja, a tarefa que deram para ele já abandonou e ele já estava servindo ao Senhor, pregando por Samaria e pela Judeia, loucamente, até que não tivesse mais voz e mais condições. Estava lá Filipe e Estevão. Porque o Espírito, ele é imprevisível. Os outros 5 ninguém tem nota, não tem um versículo na Bíblia, não apareceram mais. Provavelmente saíram a pregar também, operando milagres e fazendo as maravilhas que Jesus chamou eles para fazer. Porque quando Deus nos chama, meus amigos, o Espírito de Deus, ele nos reveste, nada mais nos segura. Agora nós servimos as mesas, mas ao mesmo tempo a mesa que nós servimos é um lugar de cura. Já não é mais sobre uma tarefa administrativa que nós fazemos, mas é sobre algo glorioso que Deus está fazendo por meio de nós. Quando o Espírito está operando, você não consegue prever o que vai acontecer. Ele pega as tarefas simples, como servir as mesas, e transforma em plataformas de milagres, missões e expansão do reino. Nós temos aqui os nossos U-Links, plataforma de expansão do reino, onde acontece milagre de Deus, onde as pessoas olham uma nos olhos das outras. Eu sei o que tu fez no verão passado, mas ainda assim, eu sei que o Espírito está em você e que Deus vai te usar para mudar a minha vida, para me curar, para vir com transformação sobre a minha vida, porque você é uma porção bela de Jesus sendo manifestada hoje aqui. Glória a Deus, por viver a comunhão radical. Radical é a palavra, porque é para isso que Deus nos chamou, porque ninguém aqui está brincando de viver igreja, ninguém está brincando de viver igreja. Deus está nos chamando a viver o boldness, a radicalidade do Evangelho. Todos fazem milagres? Não sei. Deus chamou uns para fazer milagre, outros pregam, outros fazem, cada um faz uma coisa. Às vezes Deus usa uma pessoa para fazer um milagre uma vez, às vezes alguém executa um milagre pelo poder da glória de Deus e ele mesmo precisa. Ele mesmo precisa de um milagre, porque milagre aponta para o Pai. Amém? Milagre aponta para o Pai, meu amigo. Você às vezes está tão bem com Jesus, está vivendo uma vida boa com Jesus, tu não precisa de milagre. Aí o cara vai dizer assim, não, então peraí. Então eu vou me desviar aqui, daí Jesus vai fazer um milagre na minha vida, vai me curar de todas as minhas dores para provar que Ele é Deus. Vai fazendo isso aí para ver onde é que vai parar. O último que fez isso foi o diabo. E aí Jesus o repreendeu. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Eu quero falar ainda mais uma coisa para vocês. Como que a gente faz isso? Primeiro, por meio do Espírito, amém? Não se disperse, lembra que eu falei lá no início, amém? Voluntário, em nome de Jesus, a tua sede vai embora agora. Se você está com incontinência urinária, amém, aí você vai. Tá? Se estiver passando mal, vai. Não se disperse, olha para mim. Como que você vive isso? Por meio do Espírito, amém? Por meio do Espírito. Texto de Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus colocou o Espírito em Jesus, o mesmo Espírito que está em você, operando hoje em extensão, em revelação do perdão, em poder de curas e maravilhas. O Espírito está em você aqui agora. Acho tão linda aquela música do Alê, Vilas Boas, que diz... Eu não sei o que diz, como é que é o nome da música? A Ribeiro. Meu orgulho me tirou do jardim, minha humildade... Não. Colocou o jardim em mim. O jardim voltou, amém? Agora é o Espírito, essa efusão gloriosa de Deus está em nós. Existe um Éden aqui que
Um dia sairá para fora e será revelado, mas hoje, como diz o nosso querido Enterwright, hoje, ainda hoje, já existe um já é de Deus, já existe um já é de Deus, uma manifestação de Deus. Um dia a glória de Deus estará por toda a terra, mas enquanto esse dia não chega, a glória de Deus está onde você está. Onde você está, há uma extensão. Onde você está, há perdão. Onde você está, há cura. Onde você está, há transformação. Como? Por meio do Espírito. Não é você, porque você vai continuar olhando para você no espelho. Você vai continuar olhando para suas incapacidades e vai dizer, não é possível. E deixa eu te dar uma boa notícia, não é mesmo. Não é mesmo. Não é por minha nem tua capacidade, não é pela minha força do braço, nem pela tua força, mas é pelo poder do Espírito, o Espírito que opera em nós. Glória a Deus. A segunda coisa, já é a segunda várias vezes, né? Por meio do Espírito, como? Eu estou no como agora, como? Por meio do Espírito. Segundo, como? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. João capítulo 14, Jesus fala, as palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas eu digo pelo Pai que permanece em mim. Jesus está dizendo que Ele fazia pelo Pai, agora nós fazemos por Jesus. Qual que é o recurso que Jesus nos dá? Está lá em João 14, 13 e 14, olha o que Ele diz. Ele fala o seguinte, tudo o que vocês pedirem, olha, é uma bomba esse texto. Ele diz, vocês vão fazer as minhas obras, mas não é só isso, Cauê. Vocês vão fazer obras maiores, e Jesus, Ele fala o seguinte, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para o quê? Aí é que vai quebrar a tua vontade de ter aquela Ferrari, para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado. Porque você vai estar tão conectado com Jesus, e isso é só o Espírito que dá. E é isso que nós vamos orar nessa noite, meu amigo, que você seja tão conectado com Jesus, tão apaixonado por Jesus, que você é tão conectado, tão ligado, o Espírito está em você, que você olha para Jesus e diz, Jesus, isso aqui glorifica o Pai, sim ou não? Porque se glorifica o Pai, não é eu, se glorifica o Pai, sim. Então eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu farei através de vocês. Para promover vocês? Não. Para que o Pai seja glorificado. Como? Por meio do Espírito. Como? Em nome de Jesus. Como? Por amor e obediência. João 14,15 diz o seguinte, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 15,7, nós vamos um pouquinho mais. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem eu farei. 1 João 5,3 diz, porque nisso consiste o amor de Deus, em guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus está chamando você para manter viva a chama que há em você. Parece frase de congresso dos Gideões, né? Mantenha viva a chama, meu amigo. Ser crente por muitos anos é um negócio que te mói. Porque Jesus está nesse lugar e a gente está tão assim, sabe? Mais uma pregação, mais um dia, poder, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Lembra? Já cantei aqui para vocês, que eu canto mais um pouquinho. Meu amigo, o Espírito Santo está nesse lugar.
Jesus nos enche para esse tempo. Gravataí precisando, tem tanta gente sofrendo. E a nossa extensão não é nem o espelho, porque nem a gente se converteu. A gente precisa de tempo em tempo abrir aquele salmo para nos levantar nossa fé, ouvir o coach da internet para ver se a gente é crente. Quando Jesus está nos chamando para ganhar o mundo, cara. Existe muito mais. Existe muito mais. Jesus está te chamando para viver muito mais. Para você colocar sua vida nas mãos dele, como uma oferta, um sacrifício vivo, de adoração ao Senhor. Chega de olhar para essa cidade e dizer, isso é problema dos outros. É problema da Assembleia de Deus, é problema do pastor Paulo, é problema da Quadrangular. Meu amigo, um dia nós vamos olhar os olhos de Jesus. Deus te entregou uma guitarra na mão. Deus te entregou um microfone. Deus me deu um microfone. Deus te entregou os teus talentos e dons. Tu tem colegas de faculdade, você tem colegas, amigos. A extensão, as obras maiores é para você. As obras maiores é para você. Como? Por meio do Espírito. Como? Por meio do amor e da obediência, porque você guarda os mandamentos. Existe um Espírito em você te levando a esse lugar de guardar os mandamentos. Como? Recordando aquilo que Deus já fez em você. De novo, Anthony Wright, ele diz uma frase que me marcou muito. Esses dias eu estava vendo uma entrevista em que ele deu, ele diz, cara, eu não acredito que exista milagres e curas nesses termos, sabe por quê? Porque os milagres e curas estão acontecendo de uma forma tão poderosa e tão frequente, que quando a gente, no nosso imaginário popular, na nossa linguagem do gueto gospel, na nossa forma de expressão cultural evangélica, a gente fala milagre e cura, a gente sempre pensa no mar se abrindo, a gente pensa em algo, uma perna crescendo, um braço se ajustando, uma dor sumindo. E na verdade Deus está fazendo milagres o tempo inteiro, Ele está fazendo. Talvez você não tenha percebido, e talvez Deus está te chamando hoje para você lembrar que você não era para estar aqui. Não era para você estar nesse lugar hoje, mas Ele te chamou. Não era para você vir nesse lugar hoje, mas Ele construiu tudo o que aconteceu para que você hoje pudesse conhecer o Deus de amor. Glória a Deus! Não era para eu estar vivo, não era para você viver, não era para você estar aqui, mas Jesus te amou de uma forma tão gigantesca e tão gloriosa. Recorde-se, lembre-se do que Ele já fez e pense, o que Deus me deu, Ele quer me usar como um canal para abençoar outros. Eu sou isso que Deus chama para ser, um filho empoderado pelo Espírito, que revela a glória de Deus. Aponta para o Pai. Glória a Deus. Marcos 16, 20. A Bíblia diz, e eles tendo partido, pregaram em toda a parte. Estava cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais e maravilhas. Acho tão bonito isso aqui, cara. Eles foram lá e estavam lá os sinais de Deus. E o texto ele é poético, ele diz, estava cooperando com eles o Senhor, por meio dos sinais e maravilhas. Tipo assim, eu estou lá fazendo alguma coisa e Deus está lá, toma aí, cura alguém. Vamos curar, vamos transformar. Nós vamos colocar uma coisa ali na tela e eu queria que você pensasse. A promessa foi feita, a capacitação está disponível, a necessidade é urgente, o caos está aí, o mundo é um caos, a glória é do Pai. A promessa foi feita, a capacitação está disponível, a necessidade é urgente, a glória é do Pai. O
que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você vai dizer para Jesus: Jesus, eu não sabia o que falar. Jesus vai dizer: mas tu leu a Bíblia? Moisés também não sabia. Ai, Jesus, eu sou tão fraco. Se tu leu a Bíblia, Paulo também era fraco. Será que a tua Bíblia vai rasgar essa folha? Me sinto tão distante do Senhor, Jesus. Toda a minha vida eu senti que eu estava tão distante. Olha, até onde eu lembro eu sempre estive ali. O que você vai fazer com isso? Fecha os teus olhos. Deus quer curar pessoas por meio de você. Deus quer começar curando você. Deus quer começar transformando você. O que você vai fazer com isso? O Espírito já está em você. Santo, 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 santo. Mais de ti, Espírito Santo. Mais da tua presença, 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 Espírito Santo. Nos enche, Espírito Santo. Cura pessoas nessa noite, Jesus. Jesus, usa pessoas para a tua glória, para curar outras. Jesus, nós entendemos que nós somos a igreja gloriosa. Nos usa, Jesus. Nós não queremos viver da metade do Evangelho, mas nós queremos o Evangelho completo. Jesus nos usa para a tua glória, em extensão, em autoridade, em revelação do teu perdão, em poder, por meio do Espírito, por meio do nome de Jesus, por meio da obediência, por meio do amor. Nos recorda, Jesus, daquilo que nós esquecemos. Nos lembra, Deus, daquilo que sumiu da nossa memória. Nos lembra que o Senhor nos trouxe do lixo para esse lugar, nos trouxe da morte para a vida, nos trouxe do caminho da perdição para o caminho do teu amor. Nos lembra e nos empodera com a presença sobrenatural do teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixa os crentes, Jesus, serem só crentes. Jesus, eu não quero ser crente, eu quero ser filho.